E aí pessoal, esse é o segundo vídeo do canal, onde eu vou tentar fazer uma série de vídeos aí relacionados ao motor de fatura. A ideia principal é fazer um motor de fatura que a gente consiga processar a fatura de cartão de crédito. A ideia é efetuar cálculos como juros. Juros aqui é o que vai ser embutido no valor da transação máxima ali da fatura. Tem a parte de multa, né, quando o cliente atrasa a fatura, e a parte de juros de mora, né? Aqui é os juros que vai ser incidido no total da fatura, relacionado aos dias que ele está atrasado daquele pagamento. Após isso, a ideia principal desse projeto é acompanhar todo o ciclo de vida da fatura, fechamento, processar o pagamento da fatura, tratar o saldo, aplicar os encargos corretamente e mostrar tudo de forma clara para o cliente, já seguindo as regras do Bacen. Eu estou fazendo tudo isso aqui no freestyle, então algumas coisas vão parecer meio jogadas, mas algumas coisas que eu vou lembrando de cabeça e vou falando aqui relacionadas ao processo de fatura. Então vamos lá, eu vou documentar aqui tudo aqui para depois usar ali na parte de codificação do projeto. Eu vou utilizar o Cloud Code algumas coisas, mas a princípio eu vou criar aqui uma pasta para o nosso projeto, mkdir, vai ser Invoice Engine, vai ser um motor de fatura. A ideia principal desse projeto aqui, pessoal, é apresentar tanto os conceitos de System Design, como aplicar a regra de negócio dentro do sistema de forma elegante, e alguns princípios que eu julgo necessários para que a gente tenha uma consistência ao ciclo de vida da fatura. Então vai ser bem orgânico aqui o desenvolvimento dessa tarefa, de todos os processos aqui que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui é só o processo inicial de documentar o que a gente precisa ter nesse projeto. Então vamos lá, eu vou criar um texto, eu vou abrir um livrinho aqui com um projeto rules.txt. A gente vai colocar aqui as nossas regras que a gente quer que tenha no sistema. Então a gente precisa acompanhar, a gente precisa ter as transações efetuadas do cliente, todas as transações efetuadas pelo cliente. Então aqui também entra pagamento, aqui vai entrar compras e estornos, né? Porque pode haver alguns estornos relacionados a uma compra do cliente. O que consiste ali a fatura, né? Vamos ao termo da fatura. A fatura é um acordo que o banco faz com o cliente que ele vai poder pagar após um período de dias o valor que ele creditou no momento atual, né? Então, se o cliente está comprando R$100 e ele pagou no cartão de crédito, ele meio que comprou o tempo relacionado àquele valor. Então, se o cliente pagou R$100, ele vai pagar só no dia 15, por exemplo. Ele comprou basicamente 6 dias ali para depois pagar esse valor de R$100. Então ele meio que está fazendo meio que um empréstimo ali, de forma abstrata, né? Mas é um empréstimo que ele faz para pagar no futuro. E esse tempo que a gente faz esse pagamento, a gente coloca encargos relacionados a isso. Então, o principal valor que a gente tem que ter é o valor principal da parcela. Então, o valor da fatura, o valor principal da fatura. Esse valor da principal da fatura, ele vai entrar todos os encargos passados, as compras que entraram no momento atual da fatura, o saldo anterior financiado. Então eu vou escrevendo aqui, o que vai entrar nessa fatura? As compras novas, as parcelas de compras antigas. Esse aqui é quando ele paga só um pouco da fatura e depois ele parcela o resto. Então ele não entrou no rotativo, ele decidiu parcelar o resto da fatura. O saldo anterior financiado, as tarifas, os créditos que ele recebeu na fatura,
ou estornos. Esse cenário aqui é quando o cara paga a fatura, um acréscimo na fatura para que ele libere limite. Então esse crédito aqui entra nisso e o estorno entra meio que parecido com isso, né? Mas o estorno é quando você tem uma operação de desfazimento de uma transação que entrou anteriormente. Toda fatura ela é vinculada a uma conta cartão. O que a gente vai ter que ter nessa conta cartão desse cliente? A conta cartão é onde vai guardar o limite do cliente. Então o limite disponível, né? O limite do cliente. Vai ter o dia do fechamento. Esse dia do fechamento aqui, ele entra como o dia de corte da fatura. É onde que a gente vai começar, a gente vai ter um processo de cálculo de fechamento de fatura, para a gente colocar todos os encargos, todos os valores, o valor principal da fatura, o valor do saldo anterior parcelado ou financiado, as tarifas, todo o processo que vai ser feito. Então no dia do fechamento vai ter uma parte de cálculo financeiro aqui, que essa parte que entra vai entrar para o futuro, que a gente vai falar sobre no futuro, né, no dia do fechamento. Tem as opções de vencimento. Isso aqui a gente tem que dar para o cliente 3 opções de dias para ele escolher do mês, sendo que ele tem que dar 3 opções de dias relacionados a 7 dias de diferença entre um dia e outro. Então ele não pode escolher, sei lá, o dia 1 e o dia 6, ele teria que escolher o dia 8, por exemplo, a distância entre o fechamento. E depois aqui ele poderia colocar, sei lá, o dia 25. Como aqui é maior que 7, aqui é maior que 7, ele poderia ter essas opções de vencimento, beleza? E beleza, essa parte aqui é relacionada ao cliente. E também pode ter alguma taxa parametrizada aqui relacionado a alguns fluxos, dependendo do tipo de cliente. Então, se você quiser, a gente não vai trabalhar dessa forma aqui, mas a gente poderia colocar algumas regras parametrizadas aqui, ou uma tabela diferente para controlar esse tipo de coisa, para que a gente quisesse ter um tratamento mais VIP para determinados clientes. Mas essa parte não vai entrar no nosso cenário, porque a gente só está querendo fazer o processamento de fatura e processar as movimentações financeiras do cliente no cartão de crédito. A próxima parte que a gente vai fazer agora é conseguir guardar as movimentações dele. Então, tudo que ele fizer dentro dessa fatura, ele vai precisar ter uma movimentação. E o que seriam essas movimentações, né? Compras à vista, compras parceladas, estornos, tarifas. Aqui pode entrar IOF, por exemplo, caso a gente coloque, se quisesse colocar. O ajustes, caso precisar algum ajuste fino de acordo com algum regulatório do Bacen. Pagamentos que ele foi feito. Saldo anterior. Saldo em rotativo. Eu acho que eu não consigo lembrar mais de nenhum. Ah, tem o parcelamento, né? Tem aqui a parte de parcelas de compras antigas. Então, parcelamento da fatura. Tudo aqui que eu tô falando, pessoal, tem a ver com o regulatório do Bacen. O Bacen, ele meio que obriga a ter, ele tem regras, né, principais, que a gente tem que ser seguidas essas regras, pra gente não poder tomar nenhuma multa ou algum encargo do Bacen. Tudo que eu tô falando aqui, então, tem a ver com compliance com o Bacen. Então, beleza, a gente já fez a parte de movimentação, a parte de conta cartão, que é onde vai guardar as informações do cliente. Beleza, pessoal, a gente precisa mapear aqui agora o próximo passo, né? Que é pagamento. Aqui vai entrar a parte de conciliação de pagamento. Baixa total, isso aqui é quando ele fez o pagamento total. A baixa parcial é quando ele fez o pagamento parcial da fatura. Aí essa parte aqui vai ser para fazer a parte de identificação de pagamento em atraso. É para a gente ter meio que um rastreio de tudo que está acontecendo no fluxo, do que o cliente está fazendo, beleza? Aí beleza, né? Tem esses 3 passos aqui, já fizemos os 3 passos, né? Que é a conta, cartão, movimentações e pagamento, além da fatura ali em cima. Tem a parte que é o pós o vencimento. O que a gente precisa fazer pós o vencimento? Porque se o cliente não pagou, a gente precisa entrar com algumas medidas
contra a fatura dele. Então, caso ele não tenha feito o pagamento, vai ter que ter uma entrada de rotativo. Esse rotativo aqui, pessoal, ele entra quando o cliente não efetua o pagamento da, da fatura, e a gente precisa entrar com um rotativo. Esse rotativo a gente vai aplicar encargos nele para que ele pague na próxima fatura esses encargos. Beleza? Tem o parcelamento da fatura, né? Que o parcelamento da fatura a gente vai ter que passar esse parcelamento para as faturas futuras para que o cliente consiga pagar. Nesse processo de parcelamento de fatura, tem uma regra do Bacen que é bastante clara dentro deles lá, é que a gente não pode passar os 5% do valor da dívida total. Não, então aqui não pode passar 5% do valor da dívida total. Então quer dizer que a gente não pode passar no valor total da dívida do cliente 100% da dívida dele. O que quer dizer isso? Se ele estava com uma dívida de R$1.000, 100% dessa dívida a mais, quer dizer que ele vai pagar mais R$1.000. Então a dívida total dele não pode ultrapassar R$2.000. Então a dívida dele tem que estar menor que R$2.000. Isso aqui é um regulatório do Bacen, tem que ficar atento nessa parte para que nossos encargos não ultrapassem esse valor, beleza? São as regras mínimas possíveis para ela. Então vamos lá. A regra 1, a gente vai colocar uma regra 1 aqui relacionada ao processo. Toda fatura deve ter um período de ciclo. Toda fatura deve ter um total. Toda fatura deve ter um valor mínimo de pagamento. Nessa parte aqui, o valor mínimo que o cliente pode pagar da fatura, o Bacen não estimula o valor, a porcentagem base que o cliente pode pagar. Então, por exemplo, se o Bacen ele fala assim, se o valor da fatura é R$1.000, o Bacen não fala que ele tem que pagar no mínimo 10%. Isso aqui é do time de negócio dentro do banco que tem que tomar esse tipo de decisão. Quanto que o cliente pode pagar de valor mínimo da fatura? Então isso aqui fica mais a gosto do freguês mesmo, relacionado a como a gente quer de encargo dentro da fatura. Também tem que ter toda a fatura deve ter um vencimento. E toda fatura deve ter um detalhamento. Essa parte aqui do detalhamento, pessoal, ele tem a ver com quais operações matemáticas foram feitas dentro de uma fatura. Porque aqui a gente vai conseguir ter a rastreabilidade de saber que ela teve um encargo de R$100, teve juros de 0,1%, teve um crédito na fatura de R$100. Esse tipo de coisa aqui é para ter rastreabilidade para saber o que foi feito no valor total da fatura. Porque se você olhando para o valor total da fatura, você não consegue ter a rastreabilidade do que aconteceu naquela fatura. Então esse tipo de detalhamento é para esse cenário, beleza? Aí vamos para a próxima regra aqui que eu vou colocar aqui. Eu vou criar algumas regras aqui e depois eu volto, pessoal. Pronto, pessoal, eu bolei algumas regras aqui, voltadas para o nosso cenário aqui do processamento da fatura. Coloquei aqui na regra 2 que todo valor deve ter origem, compra, tarifa, encargo, pagamento ou ajuste. Então, todo valor que for operado dentro do cenário tem que ter o seu catálogo do que foi feito. Então, aqui entra a regra 3. Todo pagamento parcial
gera saldo remanescente. Então a gente tem que ter esse mapeamento. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, pessoal, é mais voltado para as regras de auditoria, beleza? Para a gente conseguir ter um sistema auditável, para que a gente não tenha problemas com o Bacen no futuro. Sei que a gente está fazendo isso aqui de POC, de freestyle, mas a ideia é que a gente siga bastante o que o Bacen fala sobre a fatura. A regra 4 é: todo saldo remanescente deve ser classificado como quitado, rotativo ou parcelado. Está escrito errado aqui. Ou em atraso. E aí, pessoal, qual que é a nossa ideia aqui do sistema, né? No modo geral. A gente vai ter um sistema voltado para orientação de eventos. Então, o nosso sistema deve reagir a eventos que acontecem na fatura e nas movimentações do cliente. Por que a gente vai fazer o sistema voltado para orientação a eventos nesse cenário? Porque algumas coisas acontecem de forma assíncrona, então a gente não precisa de uma resposta por real para o cliente. Então a nossa ideia aqui é reagir a eventos para que a gente não precisa ficar fazendo vários e vários scanners dentro do banco para encontrar alguns tipos de padrões dentro da fatura. Um exemplo disso é: quando o cliente vai ver uma fatura que ainda não está fechada, a gente não quer que o cliente bata no nosso endpoint, por exemplo, para buscar a fatura e processe tudo do banco de dados, fazendo todos os cálculos, todos os processos. A gente não quer isso. Como é que a gente automatiza essa parte? Eu vou ter que colocar isso como uma regra de negócio, né, como um caso de uso nosso no futuro. Mas como é que funciona o processo? Quando o cliente fazer qualquer operação dentro do cenário da fatura, como ele fizer alguma compra, um estorno, ou qualquer tipo de evento relacionado a isso, a gente vai ficar ouvindo o padrão. Esse é o padrão de processo que a gente vai utilizar, é o Outbox. Que vai ficar ouvindo esses eventos e vai publicar em uma fila esses eventos para que faça o cálculo, né, da fatura de provisão e disponibilizar o cálculo e detalhamento de forma sumarizada. Porque a gente não quer que o cliente fique fazendo operações de forma a onerar o CPU da máquina que está sendo rodada ali, dentro do Kubernetes, que toda vez que o cliente bater naquele endpoint, a gente faça o cálculo de novo. A gente quer ter uma operação meio que o cliente bateu no fatura e já tem meio que a fatura já antes do fechamento já pré-calculada. Não é a fatura, né, é o valor do que ele já transacionou ali, tanto de relacionado à compra e estorno da conta cartão daquele cliente. Outro processo que a gente tem que entender é como que a gente vai identificar que algumas operações devem começar a ser feitas. Então, como a gente quer o nosso sistema, a gente quer um sistema que ele rode em tempo real e não pare para calcular a fatura, a gente quer sempre que o sistema está sempre rodando, a gente não paralise alguma parte do nosso sistema para efetuar algum cálculo e deixa algum cliente esperando algum resultado. A gente vai trabalhar com um padrão que a gente vai também relacionado a eventos, mas relacionados para fazer os encargos da fatura. A gente vai ter que pegar todos os clientes que fecharam no dia, então o dia de fechamento, e vai publicar esses clientes para serem processados. Por que a gente está fazendo dessa forma? Aqui, todo o processamento aqui relacionado a esse cenário, a gente vai ter que garantir a toxicidade, porque como a gente vai publicar numa fila, a gente quer que esse cálculo não seja efetuado duas vezes, né? Então a gente vai criar uma idempotência, uma chave idempotente. Acho que é assim mesmo. E agora, pessoal, vou falar sobre o dia do vencimento, né? O dia do vencimento
onde a gente vai analisar todo o processo que foi feito anteriormente. Então, dia do vencimento, analisar se o cliente pagou total a fatura ou parcial, se o cliente atrasou ou entrou no rotativo ou parcelou a fatura, vamos aplicar os encargos. Aí esses encargos o que é, né? Juros, multa e juros de mora. Vou colocar só esses três aqui agora, não vou colocar muitos, porque nosso sistema aqui não é para ser um sistema robusto, né, que vai rodar em produção em algum cenário. É só para caso de estudo mesmo e todo o processo que eu quero compartilhar o conhecimento com vocês, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado, de como fazer operações matemáticas de forma robusta dentro do Java. Esse sistema aqui eu não falei para vocês, mas eu vou fazer ele em Java 25. E a ideia principal desse projeto é como que a gente garante tanto o fluxo de operações matemáticas de forma precisa dentro do Java, considerando as perdas de ponto flutuante, né? A gente vai sempre trabalhar com duas casas decimais, mas mesmo assim com duas casas decimais, tem algumas operações que a gente precisa fazer algumas operações matemáticas relacionadas ao cálculo da fatura, ou de parcelamento, ou de divisão, ou de multiplicação, que precisa então um padrão de projeto relacionado a como fazer operações matemáticas dentro do projeto. Isso aqui vai ser um conhecimento bastante enriquecedor para vocês, também para mim, né? Porque ao explicar para vocês, eu vou relembrando tudo que eu sei no passado, tudo que eu aprendi e acabo aprendendo com vocês também. E pessoal, então é isso. A ideia principal desse primeiro vídeo aqui relacionado a essa série que eu estou montando relacionada ao motor de fatura é meio que fazer tipo um freestyle mesmo de todas as ideias aqui, para depois vir no próximo vídeo já com todos os casos de uso já desenhados relacionados a ideias do que a gente precisa fazer. Deixem aí no comentário alguma dúvida, alguma ideia do que vocês querem ver nesse projeto. Então, nesse projeto aqui vai ser relacionado a microserviços, resiliência do negócio, como lidar de forma auditável dentro do sistema, mostrando o que está sendo feito com o regulatório do Bacen, um sistema que a gente consegue ver o que foi feito, então com o detalhamento da fatura, como que aquela fatura está naquele estado, quais operações foram feitas naquela fatura, todo o processo relacionado ao parcelamento, ao rotativo, aos juros aplicados dentro de uma fatura, aos juros de mora, a multa, todo o processo relacionado a isso. Então, esse vídeo foi bastante no freestyle, eu decidi gravar ele porque eu já estava devendo esse vídeo, tinha planejado de fazer esse vídeo na semana passada, eu não consegui fazer porque eu estava passando bastante mal, mas eu decidi gravar esse vídeo hoje para dar sequência aí na série do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o vídeo foi meio no freestyle mesmo, isso foi jogado algumas coisas, mas a ideia principal desse vídeo é só documentar tudo que foi feito. E espero vocês no próximo vídeo, pessoal.